Tem um pecado, um específico, que a maioria das igrejas finge que não existe. Ninguém fala dele, ninguém prega sobre ele. Poucos têm coragem de citar. É como se houvesse um pacto silencioso. Deixa isso quieto. Mas Deus não deixou isso escondido. Muito pelo contrário. A Bíblia deixa claro que esse é justamente o pecado que mais leva pessoas para o inferno. E o mais assustador é que ele não está lá fora, no mundo, está dentro da igreja. Ele se veste de santidade, ele se camufla de religiosidade, ele se esconde atrás de aparências, de cargos, de ministérios, enquanto aos poucos vai destruindo vidas, apagando a presença de Deus, matando a fé e condenando almas. E talvez, enquanto você me ouve, você nem imagina que pode estar caindo nesse exato pecado, porque ele é sorrateiro, ele é sutil, ele é disfarçado, ele não grita, ele não escandaliza. Na maioria das vezes, ele se esconde atrás do silêncio, da indiferença e do orgulho. Só que, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa bem clara. Deus não vai passar pano para isso. Deus não negocia com esse pecado. Deus não ignora. Deus não tolera. E no dia do juízo, milhares que estavam dentro da igreja, vivendo aparentemente uma vida cristã, vão descobrir que esse foi o motivo que os separou da salvação. Por isso, fique até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos rasgar esse véu. Vamos expor o que muitos escondem. E mais do que isso, você vai entender como se livrar desse laço mortal que tem destruído a vida espiritual de milhões de cristãos ao redor do mundo. Se você tem coragem de encarar a verdade, fica comigo até o final, porque talvez isso aqui seja o alerta mais sério que você já recebeu na vida. Sabe, quando Jesus olhava para os fariseus, para os religiosos do seu tempo, ele não via pecadores escancarados. Ele via gente que sabia decorar a Bíblia, que jejuava, que dava o dízimo, que estava na sinagoga todo sábado, que liderava, que orava em público, que fazia longas pregações. Mas sabe o que mais ele via? Um câncer escondido por trás da aparência, um veneno silencioso, mortal, sorrateiro, que aos olhos humanos passava despercebido. E é exatamente esse veneno que hoje continua operando, dentro de milhares de igrejas, disfarçado de zelo, de espiritualidade, de vida correta. É um pecado que não escandaliza, não chama atenção. Ninguém levanta a mão e confessa ele em público. Ninguém chega no apelo chorando por causa dele. Mas diante de Deus, é tão nojento quanto a imoralidade, quanto a idolatria, quanto qualquer outro pecado que nós julgamos mais visíveis. E talvez você nunca percebeu, porque ele não aparece no rosto, não deixa marcas no corpo, ele mora no coração. E o coração é exatamente o lugar onde os olhos humanos não alcançam. Mas Deus vê tudo. E é por isso que Jesus olhou para aqueles homens religiosos, perfeitos aos olhos da sociedade, e disse: vocês são como sepulcros caiados. Por fora, parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Sabe o que isso quer dizer? Que não adianta aparência, não adianta discurso, não adianta ministério, não adianta cargo. Se esse pecado estiver aí dentro, ele te separa de Deus, ele quebra a tua comunhão, ele cancela a tua oração, ele suja a tua adoração, ele transforma teu serviço na igreja em lixo diante do céu. E é exatamente isso que tem acontecido. Pessoas que estão cantando, pregando, orando, servindo, mas estão completamente podres por dentro, cheias desse pecado. E o pior, acreditando que está tudo bem, que Deus está aceitando, que o céu está garantido, e não está. Por quê? Esse é exatamente o tipo de pecado que Jesus mais combateu, que ele mais confrontou, que ele mais expôs. E sabe o que mais dói? É que hoje, justamente esse é o que a igreja moderna mais ignora, mais finge que não existe, mais passa pano, mais varre para debaixo do tapete, como se o silêncio pudesse resolver aquilo que só o arrependimento profundo pode limpar. E, sabe o que é mais assustador? Esse não é um pecado que nasce de repente. Ele não surge do nada. Ele começa pequeno, silencioso, disfarçado, e na maioria das vezes,
Até parece algo normal. Parece só uma opinião. Parece só um pensamento. Parece só um comentário inocente. Mas aos poucos ele vai tomando espaço. Vai contaminando a mente. Vai envenenando o coração. E quando você percebe, ele já tomou conta da sua vida espiritual. E você não sente mais Deus. Não ouve mais Deus. Não tem mais fome. Não tem mais sede. Não tem mais quebrantamento. Não tem mais lágrimas na oração. Mas acha que tá tudo bem. E não tá tudo bem. Porque enquanto você canta, Deus não ouve. Enquanto você ora, o céu tá fechado. Enquanto você serve, Deus não aceita. Porque esse pecado grita mais alto do que suas palavras. Ele é um bloqueio, uma barreira espiritual, um muro que você mesmo construiu entre você e Deus. Sabe o que é mais cruel? É que ele não te derruba de uma vez. Ele não te tira da igreja de imediato. Ele não te joga no mundo no mesmo dia. Não. Ele te mantém na igreja, te mantém no ministério, te mantém na rotina cristã, só que vazio, seco, morto por dentro, desligado de Deus, mas achando que está tudo normal. Esse é o pior tipo de engano, porque é o engano que não te assusta, é o engano que te embala, que te conforta, que te dá a falsa sensação de que você está firme, quando na verdade seu nome já não está mais no livro da vida. E se você acha que isso é exagero, então olha para o que Jesus falou em Mateus 15, 8, 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Você tem noção do que é isso? Em vão. Todo culto, todo louvor, toda oração, todo ministério é em vão, perdido, rejeitado. Não vale nada, porque o coração está longe, porque esse pecado está dominando por dentro. E sabe qual é o problema? É que esse pecado não gera escândalo visível. Ninguém posta foto no Instagram pecando assim. Ninguém chega no culto dizendo: irmãos, orem por mim, porque estou cheio desse pecado. Sabe por quê? Porque ele se esconde. Ele vive no orgulho, na autojustificação, no tá tudo certo comigo, na ilusão de que isso não é tão sério assim. E enquanto isso, ele vai te matando por dentro, vai te afastando de Deus, e você nem percebe. E deixa eu te falar uma coisa séria. Esse pecado é tão sujo, tão destrutivo, que ele não só separa você de Deus, ele também destrói seus relacionamentos. Ele quebra sua comunhão com as pessoas. Ele te isola, te deixa cego, te faz enxergar defeito em todo mundo, menos em você. Te faz pensar que você tá certo e todo o resto tá errado. Sabe o que é pior? É que ele se disfarça de zelo, se disfarça de espiritualidade. Ele faz você se achar mais santo que os outros. Faz você acreditar que você é maduro demais para ser confrontado, que você já sabe tudo, que ninguém pode te ensinar mais nada, que todo mundo tá desviado, menos você, que a igreja tá fria, menos você, que todo mundo é carnal, menos você. É o pecado que alimenta o crente soberbo, o crente crítico, o crente juiz, aquele que aponta, julga, murmura, condena, mas não percebe que tá tão morto quanto aqueles que ele acusa. Foi exatamente isso que Jesus enxergou nos fariseus. Eles oravam em público, jejuavam 2 vezes por semana, davam o dízimo de tudo, até das mínimas ervas, mas estavam mortos, apodrecidos por dentro. E Jesus olhou para eles e disse: vocês são filhos do diabo, porque vivem na mentira e não fazem a vontade do Pai. Imagina ouvir isso, de Jesus. E eu te pergunto, quantos hoje dentro da igreja estão exatamente assim? Com a Bíblia na mão, com a boca cheia de versículos, com palavras bonitas, orações longas, jejum, ministério, cargo, mas com o coração podre, cheio desse veneno silencioso. E sabe o que é mais triste? É que muitos vão descobrir, só no dia do juízo, quando ouvirão, assustados, a sentença mais terrível da eternidade: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Porque esse pecado é traiçoeiro. Ele te engana. Ele te faz acreditar que você está bem, que você está firme, que está tudo certo. Ele te anestesia, te adormece espiritualmente, enquanto vai te empurrando, lentamente, para o inferno. E pior, dentro da igreja, dentro do ministério, dentro do templo,
cantando, pregando, servindo, mas indo para o inferno, achando que está indo para o céu. E talvez você esteja se perguntando até agora: que pecado é esse? Que é tão grave assim? Que é tão ignorado? Que se esconde dentro da igreja? Que tem o poder de afastar as pessoas de Deus, mesmo quando elas estão dentro dos templos? Pois, agora presta atenção, porque o que eu vou te dizer pode te chocar, pode te desconstruir, pode te fazer enxergar coisas que você nunca teve coragem de olhar na sua própria vida. O pecado que a igreja mais ignora, que mais se esconde e que mais leva pessoas para o inferno é o orgulho. Isso mesmo, orgulho, soberba, arrogância espiritual, autojustiça, prepotência, a ilusão de se achar melhor que os outros, a incapacidade de reconhecer o próprio erro, a cegueira que impede de se arrepender. Sabe por quê? Porque o orgulho é a raiz de todos os outros pecados. Foi ele que derrubou Lúcifer. Não foi adultério, não foi mentira, não foi roubo, foi orgulho. Foi quando ele se olhou e disse no seu coração: eu subirei, eu me exaltarei, eu serei como o Altíssimo. E Deus o lançou do céu. Sabe o que mais? Deus perdoa adultério, Deus perdoa prostituição, Deus perdoa assassinato, roubo, mentira, traição, vícios. Mas Deus resiste ao orgulhoso. A Bíblia diz em Tiago 4:6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você tem noção do que é isso? Não é só que Deus não se agrada, não é só que Deus reprova. Ele resiste, ele se levanta contra, ele fecha as portas, ele se afasta, ele ignora suas orações, ele não aceita sua adoração, ele não recebe seus jejuns, ele não escuta seus cânticos. Porque enquanto houver orgulho, há separação total entre você e ele. E aqui está o motivo de milhões estarem dentro da igreja, achando que estão salvos, mas completamente separados de Deus. Porque carregam um orgulho disfarçado de santidade, vivem apontando o pecado dos outros, mas nunca olham para o próprio coração. Acham que estão certos, que são melhores, que são mais espirituais, que têm mais entendimento, que sabem mais, que são mais maduros, que são mais puros. E esse orgulho, essa autojustificação, essa soberba, é o que está matando a fé dessa geração. É o que está levando multidões para o inferno, dentro da igreja. Sabe o que é ainda mais assustador? O orgulho é tão traiçoeiro que quem está tomado por ele quase nunca percebe. Ele é um veneno invisível, um câncer na alma. Ele te faz olhar para todo mundo, menos para você. Te faz se sentir mais espiritual que os outros, mais correto, mais fiel, enquanto no fundo seu coração está apodrecendo. O orgulho se esconde atrás de frases como: eu tô bem com Deus, ninguém pode me julgar, pelo menos eu não sou igual àquele irmão, essa igreja tá fria, esse povo não ora, esse pastor não prega mais a verdade. Percebe? O orgulhoso nunca é o problema. O problema sempre é o outro, sempre é a igreja, sempre é o sistema, sempre são os irmãos, sempre é o mundo, nunca ele. Nunca o próprio coração, e isso vai crescendo, silenciosamente. A pessoa começa a perder a fome por Deus, mas acha que é porque os cultos não estão bons. Ela para de orar, mas diz que é porque está desanimada com as pessoas. Ela perde a sede da palavra, mas coloca a culpa nos outros. E tudo isso é orgulho, orgulho espiritual. A soberba que cega, que isola, que endurece, que mata. E aí começa um ciclo mortal. Perde a fome, perde o quebrantamento, perde o temor. Para de ouvir a voz de Deus, mas continua na igreja, continua no ministério, continua servindo, mas vazio, seco, morto. E sabe o que é pior? Chega num ponto em que o orgulho endurece tanto o coração que a pessoa já não sente mais falta da presença. Ela se acostuma a viver na superficialidade. Ela se acostuma a viver desconectada de Deus, mas com aparência de piedade. E a Bíblia é clara sobre isso. Nos últimos dias, muitos teriam aparência de piedade,
mas negariam o poder dela. 2 Timóteo 3:5. E é por isso que hoje existem igrejas lotadas, de gente vazia, cultos cheios, de gente morta espiritualmente, porque enquanto o orgulho dominar, Deus não se manifesta, Deus não habita, Deus não se move, Deus não se faz presente, porque Deus resiste aos soberbos e só se aproxima dos quebrantados. Se você quer saber se esse câncer espiritual já te contaminou, olha para dentro agora e pergunta com sinceridade: quando foi a última vez que eu chorei na presença de Deus? Quando foi a última vez que eu fui esmagado de arrependimento no secreto? Quando foi a última vez que eu não consegui abrir a boca de tanto temor que senti diante da glória dele? Se você não sabe responder isso, então talvez, sem perceber, o orgulho já tenha endurecido seu coração. A verdade é uma só, e ela não vai mudar só para te agradar. O orgulho tem sido o passaporte silencioso para o inferno de milhares que se acham salvos. Gente que canta, prega, serve, oferta, jejua, mas está perdido, porque Deus não olha para o palco, Deus não olha para o ministério, Deus não olha para a performance, Deus olha para o coração. E se o coração está sujo de soberba, de autojustiça, de arrogância, não tem céu, não tem salvação, não tem glória, tem juízo, tem condenação, tem inferno. E ponto. Sabe qual é a verdade mais dura? É que muitos vão descobrir isso só no dia em que estiverem diante do trono. E nesse dia, não adianta mais citar versículo, não adianta mais lembrar do ministério, não adianta dizer que frequentou o culto, que carregou Bíblia, que fazia parte da liderança, porque naquele dia a única coisa que vai importar é: houve arrependimento, houve quebrantamento, você crucificou o orgulho, você viveu para agradar a Deus ou para alimentar a própria imagem religiosa. E se esse vídeo tá te esmagando por dentro, se tá rasgando teu espírito, se tá expondo coisas que você nunca quis encarar, é Deus. É Deus te sacudindo. É Deus te arrancando do sono espiritual. É Deus dizendo para você: acorda, enquanto ainda dá tempo. Porque a porta da graça está aberta, mas ela não vai ficar aberta para sempre. Hoje é dia de se quebrantar, de rasgar o coração, de ir para o secreto e dizer: Deus me perdoa, me livra desse câncer chamado orgulho, me esvazia de mim, me quebra, me transforma, me enche da tua presença. Faz de mim um verdadeiro discípulo. Eu não quero ser só mais um dentro da igreja. Eu quero ser teu, de verdade. E se essa palavra te despertou, não sai desse vídeo sem se inscrever aqui no canal. Porque aqui não tem mensagem de conforto. Aqui tem confronto, tem verdade, tem Bíblia, tem chamado para o céu. E se você quer ir além, se você quer ser forjado, treinado, preparado para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, viver uma fé real, poderosa, inegociável, o link está na descrição. A formação de discípulos está lá, pronta para você. Mas olha, só clica se você está disposto a morrer para si mesmo. Porque ser discípulo custa tudo. Que Deus te quebre, que Deus te refaça, que Deus te levante, antes que seja tarde.